Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes acaba de entrar em mais uma das suas próprias arapucas. O golpe que ele tentou implementar não só em Bolsonaro, mas como também em Felipe Martins, após dizer que ele tinha entrado nos Estados Unidos e assim, há mais de 6 meses, ele continua preso por causa disso e para responder os crimes que possivelmente ele e Bolsonaro cometeram no dia 8 de janeiro, agora caíram numa verdadeira cilada para o próprio ministro. O FBI entrou em ação e agora o FBI está abrindo uma investigação contra Alexandre de Moraes e a gente sabe como que funciona o maior departamento de investigação do planeta. O FBI já disse com todas as letras em nota pública de que vai investigar essa tal denúncia envolvendo uma possível fraude e também uma fake news do governo americano contra esse caso. Porque para eles entenderam que Alexandre de Moraes está dizendo que os Estados Unidos da América e principalmente o FBI estão mentindo. E agora, para provar que o ministro está mentindo e também para imputar a ele crimes, vai ser aberto uma investigação contra ele e eu quero mostrar para vocês o que de fato está acontecendo dentro dessa arapuca chamada Alexandre de Moraes. Após o FBI entrar em cena, o ministro Alexandre de Moraes tenta se livrar de uma tatuagem que não sai nem com raio laser. O escândalo envolvendo a prisão e as acusações contra Felipe Martins, o ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Messias Bolsonaro. De súbita, Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal reexplique em 5 dias a acusação. Felipe Martins viajou para os Estados Unidos no Réveillon de 2022, no que seria um ato preparatório para a fuga em caso de fracasso de supostos planos golpistas. Então aqui nós vemos que ele já pediu para a Polícia Federal, que disse lá atrás que ele sim tinha ido para os Estados Unidos para se resguardar caso o golpe não tivesse dado certo. Pois bem, pode acontecer agora nesse momento que caia no colo de Alexandre de Moraes que a Polícia Federal agiu de má fé, mentiu ou errou, dizendo que Felipe Martins teria ido sim para os Estados Unidos, o que não aconteceu. O despertar repentino de Moraes tem explicação. Nessa semana, o governo dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial confirmando que Felipe Martins jamais entrou no país em dezembro de 2022. Isso desmonta completamente a base de acusação usada pelo ministro para mantê-lo preso por 6 meses. Gente, então nós estamos acompanhando e vendo aqui uma verdadeira retórica. E o ministro Alexandre de Moraes quer acusar os Estados Unidos de estarem possivelmente mentindo. Gente, estamos falando dos Estados Unidos da América. Vocês acham mesmo que com tantos e tantos problemas com Venezuela, Oriente Médio e outros tantos mais, vocês acham mesmo que os Estados Unidos da América mentiria para um país de terceiro mundo, para Lula, para o ministro da Suprema Corte do nosso país, num caso que pouco vai importar para eles o que vai acontecer? É claro que não. Certamente que agora Alexandre de Moraes vai colocar o rabinho entre as pernas, porque a Polícia Federal vai confirmar também o que os Estados Unidos está tentando dizer há alguns dias ou algum tempo. Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos na data em que eles estão tanto falando nesse exato momento. E a gente vai ver a real gravidade de tudo isso e o porquê, novamente, o ministro Alexandre de Moraes está entrando aí na Lei Magnitsky. Não que Moraes não soubesse que Felipe Martins jamais se ausentou do Brasil naquele período. Tal fato ficou exaustivamente comprovado nos autos pela defesa, por meio de tickets de viagem aérea de Brasília a Curitiba, na mesma data, comprovantes de geolocalização do celular e deslocamentos utilizando o Uber.
O que acordou Moraes foi o comunicado categórico da alfândega americana. O registro usado no inquérito brasileiro era falso e está sob investigação para punir culpados. O documento ainda cita diretamente Moraes, lembrando que o ministro foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Segundo a defesa de Martins, o FBI foi acionado e agora vai cair de uma vez por todas em cima dele. Moraes tentou e está tentando achar um culpado de todas as formas. E diante da revelação, o ministro passou a cobrar explicações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Ele tenta agora refazer a narrativa de um processo que se volta contra ele próprio. No programa Ouça, nessa programação, tudo isso veio à tona. E é claro, isso vai dar muito pano para manga ainda, porque nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes não vai retroceder, não vai voltar atrás, e o que eles mais querem fazer nesse exato momento é tentar driblar os Estados Unidos. E aí o FBI iniciou essa investigação sobre essa falsificação em um documento que teria embasado a prisão de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pela própria defesa de Martins, representada pelo advogado Ricardo Fernandes. Segundo o advogado, há indícios de manipulação em registros migratórios apresentados no processo e tanto autoridades americanas quanto brasileiras apuram como o documento fraudado teria sido criado e utilizado. E o caso então ganhou essa força após o governo dos Estados Unidos afirmar oficialmente que Martins não entrou no país na data mencionada pela acusação. E assim eles colocaram, né, a nota que foi colocada pelo advogado está escrita assim, ó: nós acreditamos que essa situação nova, essa nota apresentada pelo governo americano, muda substancialmente o cenário do nosso cliente e talvez de todos os outros envolvidos no processo. A prisão preventiva dele foi pedida com base em um documento encontrado no computador do delator Mauro Cid. Documento docs, ou seja, um documento editável, sem qualquer segurança de que aqueles dados estavam de fato corretos ou que ninguém nunca tenha mexido. Consultamos o I-94, documento oficial de registro de entrada nos Estados Unidos, e o CBP, e afirmaram categoricamente: não existe registro, pois não há viagens do senhor Felipe Martins nessa data. A última entrada dele nos Estados Unidos foi em Nova York em setembro de 2022, detalhou esse documento. A Polícia Federal então sabia que Felipe Martins jamais deixou o país. Desde outubro de 2023, eles tinham os dados de geolocalização do celular dele e as informações de Uber, inclusive em tempo real. Mesmo assim, pediram a prisão com apenas uma lista falsa em mãos. Isso não é o suficiente para, de fato, colocar alguém atrás das grades. O advogado classificou a prisão do ex-assessor como precipitada e baseada em elementos frágeis, destacando que os novos desdobramentos poderão alterar de forma significativa o rumo do processo. A apuração do FBI, caso confirme a fraude, pode colocar em xeque não apenas a legalidade da prisão, mas também a conduta das autoridades envolvidas nesta investigação, principalmente o ministro Alexandre. Preparem-se então, porque daqui para frente o jogo vai virar. Vai ser um abre-fogo daqui e ali. Nós vamos acompanhar de perto tudo que vai acontecer, porque, meus amigos, tudo o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo nada mais é do que enterrar de vez toda e qualquer pessoa ligada a Bolsonaro. As eleições estão chegando e eles não querem ninguém da oposição perto, chegando próximo, nada contra as eleições, porque eles querem ganhar de fato tudo que está acontecendo. Não vão lutar, não vão possivelmente
fazer um caixa 2 ali das eleições, se é que vocês me entenderam, porque não vai precisar. Não tem um candidato à altura à presidência da República, porque sabemos que vão condenar Bolsonaro. Não vai ter deputados e senadores, porque já estão colocando todos atrás das grades, tornozeleira eletrônica e por aí vai. Nesse caso, tudo que está corroborando para isso é o ministro Alexandre de Moraes, que está canetando todo mundo. Já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like.